Eu vou conversar com um exibidor aqui, ele é estrangeiro, então conseguirá falar inglês Olha, conosco, bater um papo que com ele aqui. bacana. Yeah, pleasure to meet you. Yeah, what's your name? Alex. Alex, Yes. I'm Yuri. I'm from Nice to Brazil. meet you. We're live transmitting to YouTube. If you don't mind to just put your, Yeah. this is the microphone. You can attach just like this. Yep. Yeah, that's great. Yeah, thanks a Okay. lot. So I see like you're showing very beautiful products here. Yes. Where's your company located here in China? We have a company in Suzhou, Okay. and our production place in Ningbo, and we have retail stores in Germany. So the headquarters is in Germany, and we have a company branch in Suzhou producing also goods by ourselves. Great, great. Yes. And you're selling domestic market and also exporting? Or your focus is more only export? Mainly retail. In Germany we have about 20 stores, and the second business is the wholesale. We are producing for customer for around the world, like USA or Europe or wherever. Okay, cool. So there are two different part of business. Yeah, and all these wholesales is coming from China, or also mainly, from mainly China, yeah. India, some Bangladesh, but mainly China. Cool. Yeah, our public is Portuguese speaker countries, like mainly Brazil, Okay. but all the language is Portuguese. So we also have like some followers from Portugal, Okay. Angola, Mozambique, and some other. The total in the world there are like 9 countries speaking Portuguese. Okay. And we are doing like total 12 days live streaming, like just showing around Canton Fair, and especially because this time a lot of people could not come. Yeah. So we were just passing by and we see, and there are like 2 more people commenting in the live, and they are like kind of specialists, and they buy a lot. They work for some companies in Brazil importing textile. Yeah. And they just told me, oh, stop, very beautiful products. Let's talk and try to show a little bit. Yeah, very So nice. yeah, So, if I could like just grab maybe have one a or look, 2 Brazil, pieces. we don't have a customer No? right now. Yeah, so we are open for it. that's a very big opportunity. We're gonna be thousands of people watching this. Yeah. Very nice. So It's a pure wool Super 100. so what is the material like? It's the pure wool Oh. Super 100 quality. And this is one of our NOS fabrics. We are running the whole year. This we have in color as it is, but we have similar qualities within different colors. Great. É muito bonito. Teria algum comentário, pessoal? Mas muito bonito aqui, né? Olha. And normally, what is the MOQ like in We start from about 200. 200? So we are focused on smaller quantities. Here maybe some more interesting. This is the linen quality supply from China. But here we have some fabrics very interesting. We also supply from Italy. A lot of fabrics. It's from Dupre. We send the fabrics to China and producing garments here. We have also on the right hand side this Italy collection. So these are 2 different parts of supplying fabric. O Alex disse que o foco deles é mais qualidade, né? É um produto com mais alto valor agregado. E ele disse que então o MOQ é mais baixo, 200 unidades, você já consegue colocar o pedido. E aí ele explicou os materiais, e ele disse que tem material que é doméstico aqui, da China, tem linhas de produtos que são importadas da Itália e de alguns outros países da Europa, mas muito bonito, muito bonito. A produção disse que tem uma pergunta, pode fazer, produção, que eu repasso aqui. Gostei muito. The rain jacket, you can take out the inside, the layer. You can take it out here, and then if it's or if it's too hot, then it's maybe a bit more comfortable. That's great. Essa peça aqui são 2 camadas, então aqui ele pode desanexar, né? Abrir o zíper aqui, tirar essa camada interna e ficar só com, né? Quando o clima não estiver tão frio, usar só a parte externa. É muito bonito. A gente chama de filtro. É uma capa, né? Tá. Aí aqui tem a marca Linus Hamburg. É uma empresa alemã e eles têm operação na China. Ele explicou que eles têm 2 operações. Eles têm a parte de revenda na Alemanha, que fazem tanto a Europa quanto o resto do mundo. Eles têm a parte wholesales, que aqui quer dizer que eles vendem para distribuidores, né? Alguém que vem aqui, compra deles, leva para outros países, e disseram que não tem cliente no Brasil, né? Então
fica aí a oportunidade aberta, né, para quem tem interesse em desenvolver esse tipo de negócio. É um contato bom para olhar, analisar as peças, né, os designs. Produção, você ia fazer uma pergunta? Te interrompi. Eles fazem a marca dele própria na modelagem deles. Agora eu quero fazer com eles, mas eu quero fazer a minha marca. É possível? Porque se é possível fazer dessa forma, eu consigo ajustar a grade que eu vou passar para ele, para modelagem e as medidas que eu preciso que sejam feitas. Agora, se ele já vende o produto pronto, eu preciso da tabela dele para saber se ela se encaixa com o público brasileiro. O que é muito perigoso para o público brasileiro, principalmente mulher, porque o corpo da mulher é totalmente diferente do corpo da europeia, né? Que é o público que eles trabalham. Ok. So they ask, for example, like we see here, these designs, these are already your own products with your brand. Exactly. So do you do also OEM with customer brand? Yeah. And in this case, they can send you the design, so the shape, right, will be different. That's the wholesale business. So for the retail, we're only selling our own brands within our own stores. And for the wholesale business, we are producing. They can choose from our designs if they like it, or we also can produce their designs, their styles, because different countries, different measurements, different fits, and then we just take care about their designs, and they can send us all the information sheets, and then we start with sampling. Okay, that's great. Visto o acabamento interno produção, do Jolina, Yuri. Só para eu passar aqui a resposta dele, ele respondeu exatamente o que a Jolina comentou, né, que eles fazem todo o design se necessário. Então eles têm esses dois negócios. Um negócio é marca própria. Aí eles têm a lista de produtos, eles vendem aqueles produtos com a marca própria. E eles têm também um negócio de OEM, né, que é para vender para o distribuidor, como muitas empresas aqui fazem. Você traz tua marca, né, você traz tuas dimensões, teu design. Ele até comentou, diferentes países, a população, né, as pessoas possuem diferentes medidas. Então, você traz o design, o que você quiser, eles fazem tudo. E aí sai com tua marca. Com teu design. Só acrescentando para a produção, o que você fará seria, o que você faria com uma peça dessas após você comprar, ajustar entre comprimento de manga, às vezes você vai tirar um pouco no caruri frente, caruri costas. São ajustes que você faria numa costureira, né, num alfaiate, após a compra da peça. Agora, ajustar a peça ao seu tipo de corpo, isso é praticamente algo impróprio para fazer, porque as dimensões, principalmente sul, leste, oeste do Brasil, são diferentes. Yuri, querido. I think they have one more question. Sorry. Yeah, go ahead. Okay. Se possível, mais uma pergunta? Você deixar a gente muito... se possível, para você nos deixar, eu, Kátia e todo mundo que está nos assistindo no canal Valor da China, abrir uma peça que você pegou aí na mão, qualquer uma provavelmente que esteja exposta, e mostrar o acabamento interno, que isso, meu Brasil, é um acabamento de milhões. You're asking me to open one and show the internal side. They're saying the internal finishing is very high level. Yeah. So o shape é bem moderno, Jolina, você viu? É mais slim, é mais próximo ao corpo, que dá mais impressão de movimento. Então, vocês já estavam fazendo bons comentários sobre essa peça, e aí ele ainda falou, não, essa aqui é o nosso básico, eu vou trazer o nosso prêmio aqui, o high level, ele mostrou essa outra aqui. Então, olha o tipo de acabamento, olha a parte de costura central, ela é passada, ela é chanfrada, ela tem um acabamento, ela é todo feito no viés, gente. Vocês não têm noção, isso é um acabamento de milhões. É uma peça toda acabada, ela é toda... O forro não é completo, como aqui no Brasil, é um forro onde realmente é necessário. Eu acho que porque é uma peça leve,
né? Em que você pode usar ela em várias ocasiões, não somente no inverno, você pode usar num outono, numa primavera. Esse acabamento, really good. todos esses acabamentos, gente, cada vez que a pessoa faz, ela vai passando a peça e vai fazendo. Yeah, because é uma peça I'm mais not demorada. specialist in Só this acabamento field, de but primeira. I work more with like electronics or e-commerce. But there are two Brazilians. They're commenting, as I mentioned to you. They work with this field like for a few years, like over 10 years. Yeah. Now they're back in Brazil, but they were in China for like 6, 7 years. Essas peças, Juliana, são feitas em Mais alguma pergunta, maquinários pessoal? automáticos, a Posso grande liberar maioria, viu? o Alex aqui. Não, estou fechada nas Estamos satisfeitas. São feitas com máquinas de última geração, então, Kátia. Última geração. Máquinas automáticas que não precisam de uma costureira, precisam de um operador especialista. Né? A máquina, ela faz o que você precisa sem precisar que uma costureira guie. O operador, ela vai guiando sozinha, com o operador só abastecendo. Aquela parte de costura de viés, principalmente. São italianas, mas que os chineses já estão iguais. Inclusive, a China andou comprando algumas indústrias na Itália. E levou para a China esse recurso, né? E os chineses já fabricam esses equipamentos. Máquinas que pregam bolsos automaticamente, né? Que fazem esse acabamento do viés só com um operador abastecendo com a matéria-prima. São equipamentos fantásticos. Inclusive, tem uma feira, né, que acontece na China de 2 em 2 anos, que é uma cópia da feira que acontece na Itália. A da Itália é esse ano e a da China, eu acho que parece que é o ano que vem. Ainda não tem a data, né, que é a ITMA. Quem nos acompanhou nas lives anteriores, a China é um país muito populoso, hoje é a segunda maior população do Brasil, do planeta, porque ela foi desbancada pela Índia. Então, a gente tinha uma cultura de ver na China que a tecnologia era vendida, produzida, mas não aplicada. Só que como o mundo está girando e cada vez mais competitivo, assim como a Kátia acabou de explicar, a China está aplicando também nas suas produções a tecnologia. Por exemplo, essas máquinas, né? Uma vez que eu fiquei muito surpresa, eu vi a catraca na China. Você pode ver que tem várias jaquetas que tem 4, 5 costuras, geralmente acima de 4, 3 costuras, você usa catraca. E eles usavam a reta em todas as costuras, aí eles tinham que manter a distância entre a primeira, a segunda, a terceira costura. E eu fiquei muito assustada, eu falei, não tem uma catraca. E a China, acho que como o mundo competitivo como está, após uma bem, ela está entrando nesse processo de usar, não só produzir, mas também usar as máquinas e a tecnologia que os concorrentes de outros países estão usando. Sim, a quantidade de mão de obra chinesa é muito grande, né? É uma grande população, então tem a possibilidade deles, foi o que você falou, utilizarem equipamentos mais antigos, menos modernos, ficar só na máquina reta fazendo a mesma atividade, né? Mas hoje é preciso mudar. Como o mundo inteiro foi mudando, foi se modernizando, com os maquinários que eles mesmos inserem no mundo, eles também estão começando a fazer isso. Olha que bacana. Peça de Natal. Perder pedido, né? Eu escutando você. Gente, a China no Natal é incrível. Eu escutando você, Kátia, comentar sobre maquinário, eu tenho um amigo, ele morava aqui, voltou para a Alemanha, ele é alemão, voltou para a Alemanha, agora tá em Taiwan, e ele trabalha numa empresa alemã muito antiga, assim, é uma trading, mas uma trade de máquinas grandes, assim, equipamentos muito grandes, é uma empresa enorme. Se eu não me engano, eles têm 8, 10 mil funcionários, são muito grandes. E ele disse que assim, a empresa tem tradição na década de 20, 30,
já fazer negócio com a China, mais de 100 anos. E aí ele falou que ele trabalhava especificamente nesse segmento de maquinário para a indústria têxtil. E ele falou que a empresa fazia contratos com diversas empresas, né, produtoras de maquinário na Europa, na Alemanha, na Itália, na França, e assinava a distribuição desses equipamentos. Eles traziam esses equipamentos para a China, para o setor têxtil. Ele especificamente trabalhava com o setor têxtil, maquinário para o setor têxtil. Mas ele falou que também tinha outro setor que era maquinário para o setor siderúrgico, que é um setor que eu trabalhei aqui na China por muitos anos. Então, todos esses equipamentos, essas empresas europeias também traziam aqui para a China tudo o que tinha de mais moderno desses equipamentos, e os chineses foram cada vez mais, né, comprando mais máquinas para ficarem mais eficientes, e até então que começaram também a produzir. Ele falou que distribuía máquinas europeias aqui, mas que os principais concorrentes dele, o primeiro, o segundo, o terceiro, os 3 principais já eram chineses. Já eram empresas chinesas que aprenderam a fazer esse maquinário, né, ao longo de 5, 10 anos, e também já vendiam algumas máquinas similares. Aí ele falava, ainda tem algumas dezenas de máquinas que ninguém aqui na China consegue fazer, não fazem muito bem. Tentam, mas ainda a máquina não é boa. Mas é nada como o tempo, né? Mais 5, 10 anos, provavelmente eles já terão empresas chinesas também fazendo essas máquinas. E eles são rápidos, Yuri, tanto para desenvolver o produto deles, quanto para importar, né? Hoje, muitas empresas americanas e muitas empresas europeias montaram suas fábricas na China. Né? Com isso, eles levaram a tecnologia deles para os chineses e os chineses foram aprendendo. Né? Hoje você compra um equipamento que ele foi desenvolvido na América, né, nos Estados Unidos, ou foi desenvolvido na Europa, mas que o maquinário sai da China. Então você hoje compra no Brasil um equipamento que você acha que vai importar lá dos Estados Unidos ou da Europa e ele sai da China. E principalmente na área têxtil, são equipamentos assim, imensos e ótimos. Na parte de costura, hoje quem domina é a China. Né? Então o Brasil, ele hoje tem vários equipamentos de costura, várias máquinas de costura chinesas. Antes você só queria comprar máquina de costura europeia, que vinha principalmente da Itália. Hoje você traz uma máquina de costura que tem a mesma função de uma máquina italiana e que costura da mesma forma ou até melhor. Né? E com a modernização e com a falta de mão de obra no Brasil, hoje você consegue equipamentos que fazem a função de uma costureira. Costurar bolso, costurar zíper, aquele J que faz de repente como numa calça jeans ou numa bermuda de sarja, né? Com operadores, não precisa ser um costureiro ou uma costureira. Então isso o chinês foi buscando para ele e conseguiu, né? Quem não acreditava, não investiu e hoje está tendo que investir. Você tem que trocar, às vezes você troca 3 máquinas de costura por uma única máquina. Que um operador vai lá e faz a função. Né? Como a China ela se desenvolveu muito, boa parte das peças de manutenção e de montagem estão saindo da China. Então você hoje não precisa comprar a peça diretamente na indústria original que você comprou. Você compra peças de manutenção na China. E o chinês consegue desenvolver e ainda trazer um recurso melhor.